Bom dia, feliz 2023. Vocês devem ter visto ontem que o presidente eleito, agora empossado, revogou o decreto 10.502 de 2020, conhecido entre a nossa comunidade como decreto da exclusão, e gerou uma série de publicações dizendo que estamos muito felizes, muito satisfeitos porque esse decreto foi revogado. Mas esse decreto não estava suspenso? O que é esse decreto? Se você estava dormindo nos últimos 4 anos, eu vou te dizer do que se trata esse decreto. O decreto 10.502 tratava da Política Nacional de Educação Equitativa Especializada e dizia, em suma, que crianças com deficiência que não se adaptassem à inclusão no ambiente escolar deveriam ser direcionadas, a critério dos seus pais, para escolas especializadas. Era um decreto integralmente inconstitucional, porque violava a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada no nosso país com força de emenda constitucional, e era um decreto que tirava toda e qualquer verba que fosse destinada para a inclusão escolar, capacitação de professores, ambientes, espaços, e também não falava quais seriam os critérios para a capacitação de ambientes e espaços das escolas especializadas. Na verdade, ele era apenas uma massa de manobra para que as escolas regulares pudessem recusar matrícula, que foi o que de fato aconteceu. Nós temos inúmeros casos, inclusive noticiados na mídia, de escolas regulares, públicas e privadas, que negaram vaga para pessoas com deficiência, baseadas no decreto 10.502, que encontrava-se, antes de sua revogação, suspenso por um despacho do ministro Toffoli. Esse decreto foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade e foi suspenso. Sua atuação estava suspensa e, mesmo assim, ele continuava sendo aplicado. Pessoas ingressaram com processos visando a responsabilização das escolas e perderam processos com base nesse decreto, que estava suspenso. Se ele não fosse revogado, ele seria agora levado a plenário e nós não sabemos o que seria decidido acerca de sua constitucionalidade ou não. Portanto, o melhor caminho é a sua revogação, sem sombra de dúvida. A gente não pode esperar que o judiciário faça as vezes do legislativo, senão a gente acaba numa sinuca de bico, como na questão do rol taxativo, né? Ninguém aqui é contra as escolas especializadas e nós sabemos muito bem da importância delas no processo de inclusão num país que ainda engatinha como o nosso. Porém, nós não podemos ser hipócritas e acreditar que, de fato, isso estava à escolha dos pais, dos familiares. Isso nada mais era do que uma carta branca na mão da gestão escolar para que ela decidisse quem ficaria ou não na escola regular. Inclusive você, pai e mãe, que não tinha coragem de dizer que preferia que o seu filho estivesse numa escola especializada e se valia desse decreto para dizer que agora você poderia levar o seu filho por causa desse decreto, nesse momento faça um exame de consciência. Se você quer o seu filho numa escola especializada, leve para uma escola especializada. Você não depende de um decreto para isso. Mas a inclusão não funciona, a inclusão é uma bosta. Ninguém está dizendo o contrário aqui. A gente caminha a passos de formiga, mas a gente não pode deixar de investir. A gente não pode retroceder. Esse decreto era uma carta branca para que deixasse de se investir em inclusão e passasse apenas a se investir em segmentos de clínicas escolas, escolas especializadas, que nada mais fazem do que promovem a segregação social. Eu vou aqui citar as palavras de uma ativista, Márcia, coordenadora do Instituto Lagarta Virapupa. Se nós não temos um mercado de trabalho especializado, se nós não temos um shopping especializado, se nós não temos um hospital especializado, se nós não temos nada especializado, nenhum setor especializado na sociedade, nós não podemos investir em escola especializada. Ela não vai ser extinta. A extinção desse decreto não implica na extinção das escolas especializadas. Ela implica tão somente na volta do investimento na inclusão de fato. Pensar no mundo inclusivo é não retroceder. E a partir de agora, a partir da revogação do decreto 10.502, nós vamos pensar em medidas propositivas
para andar para frente. Investir em inclusão e no melhor para os nossos filhos, para que os ambientes estejam prontos para recebê-los e não prontos para mandá-los embora.